Meu nome é José Ribas Neto, eu sou jornalista investigativo e nos últimos anos eu tenho escrito sobre política no Nordeste, escândalos de corrupção e a gente também, como jornalista, a gente tem que se posicionar. O jornalista, enquanto escreve, é imparcial, mas o Ribas, enquanto pessoa, tem um posicionamento e eu sou um dos organizadores do evento do 3 do 8 que acontece em Teresina, no Piauí, o estado que mais teve votos para o governo Lula. Ribas, isso já te mostra o tamanho da tua coragem, né? Porque jornalista investigativo no Nordeste, eu já posso imaginar que não deva ser uma tarefa muito fácil, mesmo porque a lei aí é um pouco diferente. A gente acompanhou, inclusive, no processo eleitoral de 2024, o assassinato de pré-candidatos, candidatos, enfim. A gente sabe que a lei aí é um pouquinho diferente quando o assunto é a verdade aparecendo, né, Ribas? Sim, temos graves problemas no Nordeste, na estrutura do Nordeste como um todo, mas na que concerne, por exemplo, o jornalismo, o principal problema é como os meios jurídicos são usados para tolir jornalistas. Há casos, por exemplo, no Piauí, de jornalistas que foram presos por fazerem críticas a desembargadores, por exemplo. Ah, tem isso, é? Tem. Olha, aqui em Bauru, onde eu estou, Ribas, só para você ter uma ideia, usaram do mesmo mecanismo em um momento aqui da nossa jornada, e foram 30 processos que eu recebi para tentar, inclusive, financeiramente destruir o nosso trabalho, porque vai ficando inviável, né, Ribas? Agora, esse tipo de perseguição é sinal que o trabalho é bom, concorda? Sim, quando o trabalho sai em meios nacionais, o trunfo do jornalista é quando a matéria sua vira um furo nacional. Então, quando, por exemplo, há uma matéria que eu fiz que foi sobre a farra do INSS, falando sobre como o Piauí é um dos estados, é o estado que mais teve descontos indevidos na farra do INSS. Essa matéria me gerou uma dor de cabeça porque eu fui notificado extrajudicialmente pelo irmão do presidente Lula, o Frei Chico, e pela sua equipe jurídica do sindicato do qual ele faz parte. Ah, você foi notificado, Ribas? Fui notificado extrajudicialmente, pedindo que eu Ah, retirasse a matéria do ar. Só que a matéria eu não falava que o Frei Chico era um criminoso. Eu falava que, veja só, este sindicato tem como vice-presidente o irmão do presidente Lula, o Frei Chico. E este sindicato está sendo arrolado como os que têm mais descontos no INSS. E aí, por isso, em que queriam que momento tirasse a matéria do ar. em que momento do escândalo isso surge, Ribas? Mais ou menos ali, bem no comecinho, quando as matérias nacionais começaram a estourar, eu fiz essa correlação dos sindicatos com o irmão do Lula, e pouco tempo depois eu recebi essas notificações judiciais. Pouco tempo após também eu ter dado a informação que o Piauí era o estado que mais sofria com descontos indevidos. Justamente o Piauí, que está sendo governado nos últimos 20 anos por um governo do PT. Ô Ribas, isso acontece no estado do Piauí porque muitos desses descontos, desse roubo, né, aos aposentados em pensionista, muitos destes aconteciam daqueles que vinham da lavoura, vinham do campo, de situações vulneráveis, analfabetos que assinavam sem saber do que se tratava. Esse é o motivo pelo qual o estado do Piauí lidera, né, o roubo aos aposentados e pensionistas, não é? O Piauí é um grande estado, tem questões minerais, tem um futuro econômico brilhante, se for bem aproveitado, mas o Piauí tem um problema grave nas estruturas educacionais. Então, o Piauí é um dos estados que mais tem pessoas idosas analfabetas. E isso serviu como subterfúgio para pessoas se aproveitarem para fazer esses descontos indevidos, já que essas pessoas... o governo falou, você tem que olhar no seu extrato no celular. Essas pessoas sequer têm celulares. Então, eles aproveitaram de pessoas que têm uma capacidade intelectiva menor, porque são pessoas analfabetas, pobres, que vivem nos rincões do Nordeste, e surrupiaram um dia dessas pessoas. E são pessoas que passam necessidade. Eu fui recentemente a Guaribas, a cidade que foi modelo para a instalação do Fome Zero no Brasil, que é uma cidade do Piauí, e lá as pessoas passam fome, sede, a maioria são pessoas analfabetas, sem contato com as redes sociais,
O único meio de vida que elas têm são os idosos, são essas aposentadorias para pagar medicamento, para comer. E em Guaribas, como tem um problema do semiárido da seca, para beber. E justamente essas pessoas que usam o dinheiro da aposentadoria para beber água tiveram esses descontos indevidos. Pessoas que sequer teriam capacidade técnica de saber que estavam sendo lesadas. Ribas, e conta também, me corrija por gentileza, porque é a história que chega aqui para a gente, a partir do que a gente foi buscar também, que muitos buscavam essas associações, sindicatos, confederações, cooperativas, para tentar encontrar um caminho para que a aposentadoria acontecesse. Porque muitos não sabiam qual era o caminho, lá atrás, eu estou dizendo, porque dizem que muitos dos desvios acontecem há décadas, Falam, por exemplo, de um sindicato que data de 1963, salvo engano, e que, em função do analfabetismo, né, dessa fragilidade, da vulnerabilidade daquele trabalhador, que não sabia o caminho para encontrar a sua aposentadoria, ele acabava procurando estes. E a condição, sem ele saber, né, era que, aprovada a aposentadoria, ele já dava ali uma assinatura na autorização de um desconto que ele nem sabia do que se tratava, né, Ribas? Esse é o grave problema. Muitas pessoas sequer assinavam, elas assinam usando a digital, porque são pessoas analfabetas. E o que acontece é, esses sindicatos chegam às cidades do interior do Piauí se dizendo facilitadores de aposentadorias, geralmente pessoas agricultoras. Então, o que acontece é, essas pessoas confiam que há 70, 75 anos de trabalho, que vão se aposentar para poder viver o restinho de vida que ainda tem com alguma dignidade. E esses sindicatos se colocam como facilitadores dessas aposentadorias. E aí está a estrutura do verdadeiro esquema. Eles se aproveitavam desse intermédio para a aposentadoria das pessoas para fazer os descontos indevidos. Descontos esses que pode parecer pouco se a gente olhar para cada indivíduo, mas no coletivo são descontos bilhões, que chegam a casa suspeitos de 90 bilhões de reais. Então é gravíssimo, pior do que grave, é imoral, porque se aproveitam de pessoas que sequer têm capacidade de saber que estão sendo lesadas. Se aproveitam da inocência dessas pessoas. E isso é uma questão histórica no Piauí. Não só isso. Recentemente, o governo Lula está sofrendo um grave problema, digamos assim, para ser mais educado, institucional, por conta do programa 1 milhão de cisternas, que daria água para essas pessoas. Ou seja, e suspeita-se, inclusive com matéria que saiu recentemente no jornal O Globo, que se usava esse programa 1 milhão de cisternas para desvios de verbas públicas. Ou seja, lesam as aposentadorias dessas pessoas, lesam água para essas pessoas. É toda uma estrutura política que faz com que essas pessoas tenham que depender institucionalmente da existência do Estado. Seja para ter um filho empregado na prefeitura, seja para confiar nessas instituições sindicalistas que dizem que vão facilitar as aposentadorias, seja no pedido ao vereador da cidade que vai trazer água para essas pessoas. Toda a estrutura política do Nordeste, e eu falo aqui do caso específico do Piauí, é para que as pessoas dependam única e exclusivamente das instituições políticas, em especial, diga-se de passagem, das instituições políticas ligadas aos partidos de esquerda. No Piauí, o PT, que está nos últimos 20 anos dominando o Estado. Passou do governo de Wellington Dias, que agora é ministro de Estado da Fome, mas que deixou o Piauí no mapa da fome em todo o seu governo nos últimos 20 anos, e que agora é dominado por Rafael Fonteles, também do PT, que não tem deixado a desejar nas indiciocrasias e na desfaçatez política na gestão do Estado.